11º passo. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus da forma que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade com relação a nós e forças para realizar essa vontade. É um retorno voluntário a Deus. Praticando todos esses passos, nós percebemos, tá, que nos foi proposto um caminho de volta a Deus. Os 3 primeiros passos fazem a base. Nós saímos da negação, nós procuramos alinhar, entender que é a fé que nos levará à sanidade, a um andar realmente com Deus. 3º passo, o passo da entrega. Do 4º ao 9º passo, são exercícios que nós fazemos de revisão das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos defeitos de caráter, das nossas qualidades também, que não podem faltar. Senão nós não ficaremos, bem, só vendo defeito. Ninguém é só defeito, ninguém é só pecado, de jeito nenhum. Nós temos qualidades, nós temos virtudes também que precisam ser registradas nesse inventário, sem dúvida alguma. No 11º passo, aprendemos uma forma de oração que pode parecer um pouco estranha para nós, seja novidade. Nós não temos mais aquela oração que nós nos apresentamos a Deus, dando ordens. Faça isso, Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor. Nós oramos, rogando a Ele conhecimento da vontade dEle para as nossas vidas e forças para viver essa vontade. Oramos pelos outros? Sim. Mas que tipo de oração um cristão faz, A gente pede libertação, a gente pede salvação, a gente pede alívio. E a gente sempre fala que seja feita a sua vontade, Senhor. E por isso que eu digo para vocês, nós que clamamos, pedimos e recebemos o dom da oração em línguas, o Espírito ora em nós de maneira perfeita, porque nós não sabemos exatamente o que Deus planeja para o outro. Nós oramos para a nossa edificação. E ao intercedermos para o outro, também usamos essa modalidade, porque assim nós oramos de maneira também pelo outro, interceder pelo outro. É muito interessante. Bom, a falta de sanidade flui de conceitos errados sobre Deus também, tá? Esse passo é um passo de sabedoria, de busca de sabedoria, porque através da oração, o hábito da oração, mergulhando na prece que Deus nos deu como modelo, é o Pai Nosso. O hábito de ouvir a Deus parando para ouvir dele, não somente falando a ele, como eu acabei de dizer. Queremos transformar monólogo em diálogo agora. Ouvir a Deus. O hábito da meditação e da dedicação à palavra como base para a nossa meditação, louvor, adoração à palavra. Tá? Falar e ouvir. Os benefícios são maravilhosos. A ciência tem comprovado que só pelo fato de ajoelharmos, o nosso lóbulo frontal aqui, o fluxo sanguíneo aumenta, e aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta a oxigenação, aumenta a clareza de pensamento, aumenta a sabedoria, inteligência. E à medida que oramos, aumenta cada vez mais a massa cinzenta. Ele é responsável pelas decisões. E essa massa cinzenta, ela é hiper desenvolvida quando nós oramos. Olha que maravilha! Isso foi provado por um médico que faz ressonâncias, e ele falou assim, gente, e olha que eu não orava, hein? Ele não sabia da importância da oração. Eu não orava. Ele viu, olha como Deus nos fez para a oração, para nós sermos melhores, para nós nos desenvolvermos, para sermos capacitados. Oração. O que eu peço a Deus o tempo todo é assim, olha, Deus não me deixe esquecer de orar, Quando eu saio, hoje eu saí à tarde para fazer um trabalho, e eu fiquei sozinha e eu pude orar, sabe? E eu pedi sabedoria a Deus para aquele trabalho que eu estava fazendo, que eu precisava fazer ele bem feito. E eu, o tempo todo na dependência de Deus, falando com ele, sabe? E foi muito bom. Isso que eu peço a ele, não me deixe esquecer de orar. Eu só não vou orar porque eu estou comendo, falando com alguém, ou dormindo, mas nos demais tempos eu estou orando, sem cessar.
quando nós oramos, nós somos nutridos em nossa alma, né? Do mesmo modo que o ar, a luz do sol e a terra boa são essenciais para a planta crescer, assim também a oração e a comunhão com Deus são indispensáveis para nutrir a nossa alma. Ter convicção de que somos significantes, ligados a Deus, a seus propósitos, sabemos que temos valor. Porque a primeira coisa que Satanás fez com Jesus quando ele foi para o deserto, Jesus estava com fome. Ele quis colocar à prova a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Então, muitos de nós sofremos porque não nos reconhecemos como tal. Os nossos traumas, as nossas decepções, as nossas feridas nos fizeram com que a nossa mente ficasse ferida e desacreditada, perdesse a fé. Sabedoria. Recebemos orientação divina para entender o que Deus está fazendo e como cooperar com Ele. Ele nos dá uma mente sã, uma mente capaz de ouvi-lo. Fé. Crescemos com a nossa fé à medida que a exercitamos. É um exercício, como um músculo cresce. Esse exercício começa quando oramos a Deus e ouvimos dele, para então basear nossas orações no que ouvimos. Poder. Só saber o que Deus quer não é suficiente. Por intermédio da oração e do Espírito Santo, recebemos o poder que precisamos fazer o que Ele quer. Que maravilha! Oração é algo imprescindível, mais importante que o alimento. Como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Manter o novo estilo de vida. Todos desanimam uma vez ou outra. Se não tiver um ponto referencial além de nossas circunstâncias e de nós mesmos, abandonaremos a vida que provém de Deus. Não podemos, não podemos. Olha, meus amados, se eu não orar, sai tudo errado. Sabe? É como um carro que vai fazer uma viagem e não coloca combustível. Ele vai andar? Ele não vai andar. As coisas se desarmonizam de uma tal forma. Não tem como. Não tem como. Viver sem oração, eu não existo. Não tem como existir sem oração. Não tem. Para mim, não tem. Santidade. Em oração nos aproximamos de Deus e de sua santidade. Essa aproximação nos afasta do pecado. Se a oração faz tudo isso, por que não oramos mais? Boa pergunta. Tanto existem empecilhos à oração como benefícios. O mundo, a carne, o diabo juntam forças para nos manter longe de Deus e da oração, sabia? Tentam roubar o nosso tempo. Tá? E também há algumas coisas, como por exemplo o egocentrismo e a autossuficiência. Eu não preciso, né? O ativismo, lembra de Marta e Maria? Maria escolheu a parte boa e deixou a parte, né, do ativismo para lá. Ser espiritual. Às vezes nos sentimos longe de Deus e pensamos que qualquer esforço que fizermos não trará resultado, né? Aí, nesse caso, podemos pedir ajuda de outros irmãos para fortalecer a nossa fé, tá? Falsos conceitos acerca de Deus. Já falamos disso, né? Às vezes, os exemplos que estão próximos de nós trazemos na infância, não são exemplos bons. Às vezes não são. Eu, por exemplo, vim de um lar muito confuso com relação a Deus. Meu pai de misericórdia. Foi muito complicado. Eu, por mim mesmo, buscava, mas também buscava de maneira religiosa. Mas pelo menos buscava, né? Mas, olha, foi luta. Pecado ou vergonha, né? Às vezes não queremos expor à luz certas áreas das nossas vidas. Não estamos prontos para mudar essas áreas, mesmo sabendo que nos prejudicam. Apesar de saber que Deus nos conhece totalmente e nos aceita como somos, não queremos abrir o jogo e mexer em áreas difíceis de nossas vidas. Ficamos com medo de Deus em vez de sermos atraídos a Ele. Ele nos ama profundamente, não nos abandona. Ele muito fica feliz
com a nossa reflexão, com o nosso desejo de mudança. A preguiça. Hoje, mais do que nunca, o celular, o bendito celular, sabe? É fazer propósito mesmo de não mexer enquanto não orar, sabe? Eu pego, porque eu tenho, né, devocionais no meu celular que eu amo, que eu gosto demais, mas até eu chegar lá no devocional, passam muitas coisas na minha frente, que eu tenho que fugir delas, sabe? Falar pra mim, Marisa, olha lá, Marisa, para aí, senão, ó, eu mesmo tenho que puxar minha orelha. Falta de hábito, né? Quando nós não temos esse hábito desenvolvido, precisamos desenvolver. Às vezes não temos o hábito de prestar contas a Deus, né? Então, o alvo principal da oração é melhorar nosso contato consciente com Deus, tá? Temos a oração relâmpago, né? Temos a oração diária, temos a prolongada e a intensiva. E, na verdade, Paulo nos fala, né, para nós orarmos o tempo todo. E no decorrer do dia, quando tivermos de enfrentar situações delicadas e tomar decisões, podemos parar um momento e renovar o mais simples de todos os pedidos. Seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Dizendo essa frase em oração por algumas vezes, podemos em geral restabelecer uma ligação que foi interrompida pelo rancor, pelo medo, pela frustração e pelo desentendimento. E poderemos voltar à mais segura de todas as ajudas, à procura da vontade de Deus e não a nossa, no momento de tensão. Muito importante isso. E como eu disse, né? Orar o tempo todo. E nós temos, né, no grupo, nesses grupos de terapia, uma oração, né, que foi até feita por um pastor, mas nós temos o resumo delas, que é: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença ou para distinguir umas das outras. Após essa jornada, né, nós vamos para o último passo, para o 12º. Nós podemos dizer: não somos ainda o que poderíamos ser, não somos ainda o que gostaríamos de ser, mas graças a Deus já não somos quem nós éramos. O egoísmo não impera nas nossas vidas. Te louvamos, papai, te glorificamos. Estamos chegando ao final, né, dessa jornada dos 12 passos, que nos cura, nos liberta, nos leva a um outro nível de vida, de espiritualidade, de maturidade, Pai. Muito obrigada. Continua trabalhando em nós. Isso é para a vida toda, Deus. Nos ajude a sermos vigilantes, a dependermos mesmo da oração, de buscarmos a Tua presença, de querermos fazer a Tua vontade, buscar a Tua vontade, conhecer a Tua palavra, ter sede e fome, Senhor, da Tua palavra, da Tua presença, de Te adorar, ó Pai, de exaltar o Seu nome, Senhor, buscar os melhores dons, pedir, ó Deus, tudo que nós precisamos, ó Deus, e aceitarmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E muito obrigada. Até o último vídeo dessa série.